Os idols no K-pop sempre precisam mostrar um rosto brilhante e sorridente. Mas por baixo de toda essa imagem, eles podem estar lutando contra os seus próprios demônios pessoais. Eu vou falar sobre idols que passaram por fases ruins nas suas vidas e se abriram sobre os seus problemas. Nesse vídeo eu não vou citar nenhum idol que infelizmente acabou perdendo a vida devido a essas condições, principalmente por conta de alguns fatos serem bem recentes. E em respeito aos fãs e pessoas que admiravam esses artistas, eu decidi deixá-los de fora dessa vez para não tornar esse vídeo nenhum tipo de gatilho que possa deixá-los tristes. Antes de começar o vídeo, eu só queria pedir para você se inscrever no canal. Isso é muito importante porque dessa maneira você vai receber todos os próximos vídeos que eu vou lançar. Além disso, se você puder, deixa um like nesse vídeo aí embaixo que isso me ajuda bastante. E se quiser interagir mais diretamente comigo, você pode me seguir no meu Instagram, que é esse aqui. O AOA é um grupo feminino formado pela FNC Entertainment que debutou lá atrás em 2012 com 8 integrantes. Com o passar dos anos, elas lançaram inúmeros hits e criaram assim uma bela trajetória no mundo da música. No entanto, após enfrentar problemas com depressão e insônia, a main vocal do grupo Choa optou por deixar a vida de idol na metade de 2017. A idol usou o seu Instagram para explicar exatamente o porquê dela ter tomado essa decisão, falando sobre os problemas de saúde mental pelos quais ela passou durante a sua fase com o AOA. Ela contou que esteve lidando com insônia e depressão nos últimos anos. Apesar de sua imagem brilhante que ela mostrava do lado de fora, Choa muitas vezes queria chorar durante as suas promoções com o grupo. Mas, para não preocupar os seus fãs, à medida que sua luta contra a depressão se aprofundava, Choa disse que tinha que parecer feliz mesmo que ela estivesse enfrentando tudo isso. No entanto, ela tranquilizou os seus fãs dizendo que estava fazendo o possível para se cuidar na época. Ela disse que começou a diminuir a sua carga de trabalho, além de tomar remédios para ajudar na sua insônia e na depressão. Mas ela também citou a exaustão mental como um dos principais motivos pelos quais ela estava lutando. Choa também estava preocupada com a negatividade em torno do seu hiatus, e não queria que isso afetasse de alguma maneira o AOA. Ela esperava que, ao tomar a difícil decisão de deixar o grupo, ela pudesse melhorar com o passar do tempo. Uma das solistas mais bem-sucedidas da Coreia, IU, que já falou abertamente sobre os seus problemas familiares que ela lidou antes do seu debut, continuou compartilhando suas batalhas pessoais ao revelar sua experiência na luta contra um distúrbio alimentar. Durante as filmagens de um dos episódios de Helen Camp da SBS, que foi ao ar em 2014, IU disse que após o seu debut, seu coração tornou-se vazio. Isso porque ela tinha medo de não ser uma artista boa o suficiente, achando que era uma cantora superestimada. Em vez de se sentir bem após a sua estreia, ela sempre teve um sentimento de ansiedade, pensando que ainda lhe faltava algo. Ela contou que a partir de um certo ponto, ela começou a tentar preencher esse vazio que ela sentia com comida. Ela começou a comer exageradamente para se sentir bem. Mas IU contou que sempre acabava vomitando depois de comer. A cantora disse que procurou tratamento na época e felizmente ela já superou esse distúrbio. G-Dragon é conhecido por seu carisma ousado, confiança e pelas suas inúmeras conquistas durante a sua carreira. Ele tem milhões de fãs ao redor do mundo e um sucesso internacional muito grande como compositor e cantor. Mas, por baixo de toda essa grandiosidade, G-Dragon já demonstrou ser uma pessoa bem sensível. Ele confessou na TV que quando o seu single de debut, Heartbreaker, foi acusado de plágio em 2009, o que gerou inúmeras críticas para o idol, ele passou a evitar qualquer tipo de contato com todos que ele conhecia e se isolou completamente. Ele se recusava a falar com seus amigos e até mesmo com seus próprios pais, sentindo-se extremamente sozinho e triste com isso. Em suas próprias palavras sobre o caso, G-Dragon disse não ter feito nada de errado, mas ainda assim ele se sentia como um criminoso com todas as acusações que foram feitas. Ele confirmou que ficou bastante deprimido por um longo tempo devido a esse caso, que marcou ele de uma forma bem negativa. Em 2017, os seus fãs ficaram preocupados que o cantor possivelmente estivesse passando por outro momento difícil. Isso quando ele postou uma foto em seu Instagram sugerindo que ele estivesse em um local escuro.
Jackson Young ficou popularmente conhecido por ser um dos integrantes do GOT7 desde 2014. Nos últimos anos, ele tem dividido a sua carreira entre as promoções na Coreia com o seu grupo e na China trabalhando em sua carreira como solista. Embora essa rotina pareça extremamente cansativa, Jackson já disse que tudo vale a pena para ele e que ele não pensa em parar tão cedo. Mas aparentemente, um dos seus últimos lançamentos teve influência direta em uma fase um pouco ruim pela qual ele vem passando. Bullet to the Heart, que foi lançada em setembro, pode soar como uma canção de amor baseada em suas letras. Mas a mensagem que Young queria passar através da música é na verdade apenas sobre as dificuldades da vida em geral. Ele contou em uma entrevista recente que o diagnóstico de depressão que ele recebeu de um médico influenciou diretamente as letras da música e o conceito do MV. O vídeo começa com o idol vestindo uma camisa de força enquanto ele está sentado em uma sala totalmente branca. Além de Jackson, há também uma figura feminina misteriosa coberta por um véu negro que consegue controlar os seus movimentos. Jackson revelou na entrevista que a razão pela qual ele escolheu a camiseta de força foi porque ele estava realmente tendo um momento bem difícil. Ele estava se sentindo em depressão e isso foi logo confirmado quando ele procurou tratamento médico. Ele disse que com esse lançamento ele gostaria de criar uma conexão entre o seu novo trabalho e os fãs que estão passando por situações semelhantes, de forma a lhes darem coragem de abordar sua saúde mental e assim procurarem ajuda. A mina do Twice foi diagnosticada com um transtorno de ansiedade em agosto desse ano. Em um comunicado oficial da sua agência, a JYP Entertainment declarou que depois de verificar com profissionais especializados, foi confirmado que o transtorno de ansiedade é o diagnóstico da atual condição de saúde da mina. As principais características eram ansiedade contínua ou ansiedade intermitente que ocorre inesperadamente, além de mudanças bruscas no nível dessa ansiedade. Com base nessa situação instável, a ausência de Mina nas atividades do grupo foi decidida por meio de discussões com a própria idol e as demais integrantes do Twice. Embora ela tenha participado das gravações de Feel Special, o comeback mais recente do Twice, Mina não participou das promoções do grupo como comeback stages e outros concertos. Em 20 de outubro, Mina finalmente voltou a aparecer em atividades do Twice, quando ela se juntou para o fan meeting especial em comemoração ao 4º aniversário do grupo. Após a sua aparição surpresa nesse evento, a JYP Entertainment comentou a possibilidade do retorno de Mina às atividades regulares do Twice. A agência declarou que Mina queria pessoalmente se juntar aos fãs para esse evento especial, mas disse que sua agenda futura ainda não foi decidida. A empresa continuou dizendo que a decisão dela de participar das atividades do grupo pode mudar dependendo da sua condição na época, e que eles vão priorizar o estado de saúde da Mina acima de tudo ao tomar qualquer decisão. O Suga do BTS já falou abertamente sobre a sua depressão. Ele revelou sua batalha durante uma entrevista de rádio em 2014, enquanto discutia seus problemas contínuos de imagem corporal. O rapper falou sobre o quão duro ele trabalhou para perder peso e afirmou que ele luta contra a depressão desde seus dias anteriores à estreia. Yoongi teve uma vida bem difícil em Daegu, sua cidade natal, especialmente pela falta de apoio da sua família, que desaprovava totalmente o seu sonho de se tornar um cantor. Depois de entrar para Big Hit, Suga ainda trabalhou como entregador nos seus dias de trainee. No entanto, ele foi atingido por um carro em um acidente enquanto ele trabalhava, que acabou danificando completamente o seu ombro. Por conta desse acidente que machucou o seu ombro, ele teve ainda mais problemas na questão de imagem corporal, já que ele não podia praticar exercícios. 뭐 이래 좀 되게 고생 많이 했어요. 대구에서 이거 간다고 고생을 많이 해가지고 뭐 이래저래 해서 서로 올라오게 됐는데
Durante uma entrevista em 2016, Suga discutiu sua mixtape extremamente pessoal August D, que tratava de vários problemas de saúde mental, incluindo depressão, transtorno obsessivo-compulsivo e ansiedade social. Em uma das suas faixas, intitulada The Last, o idol compartilhou sua própria experiência pessoal ao procurar ajuda profissional para o tratamento, além de revelar outros momentos sombrios da sua vida. E esse foi o vídeo, muito obrigado a você que assistiu até aqui, eu espero que você tenha gostado, apesar desse tema um pouco pesado. Se inscreva no canal que assim você vai receber todos os próximos vídeos que eu vou lançar e deixe um like aí embaixo que isso me ajuda bastante. É só isso e até mais.